Glória a Deus, bom dia. Graça e paz, tudo bem? Glória a Deus, pode sentar. Felizmente tivemos que mudar as programações. Meu voo era para as 17h10, mas a companhia aérea mudou para as 5 da manhã. Como eu falei, não, eu tenho que ficar para pregar pelo menos mais uma palavra. Acabei que eu comprei uma outra passagem para ficar com vocês aqui. Tenho certeza que vai valer a pena. Quantos estavam aqui ontem pela manhã, ontem à noite? Foi glorioso, não foi? Muita presença de Deus. Realmente estou indo embora carregando um povo aqui intenso. Foi muito precioso estar aqui. Louvo a Deus realmente por fazer parte, né, dessa rede de igreja, Videira e a Vinha. Hoje de manhã eu conversava isso com o pastor Juliano, meu discípulo lá de Belo Horizonte. O quanto é bom poder ver isso no nosso meio, né? Um povo que valoriza a presença, a palavra, um povo que realmente tem fome por Deus. Então isso é muito gratificante. Vamos pedir silêncio agora? Pessoal do café aí, me ajuda aí com o pessoal não conversar, por favor. Nós precisamos do ambiente certo aqui. Aleluia. Irmãos, eu tive um problema, como eu falei ontem, e depois esqueci de falar, né, do livro. Mas se você quiser, você pode adquirir o livro, R$25. Eu vou mandar para vocês o livro que eu escrevi sobre o favor de Deus, uma porta para a abundância. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar, pedir que o Espírito de Deus fale conosco nessa manhã. Temos realmente desejo pela glória de Deus, e eu quero ser um canal de Deus para abençoar você em nome de Jesus. Pai, nessa manhã nós queremos te agradecer, queremos te louvar, bendizer o teu santo nome por esse dia tão precioso, por esse momento tão especial, com pessoas tão cheias de Deus, tão cheias do Espírito, comprometidas com o reino. Ó Pai, a nossa oração é que o Senhor libera tudo aquilo que está no teu coração para essa temporada, para esse tempo, neste lugar. E eu sei, Senhor, que nesse lugar tem dons, nesse lugar tem palavras de sabedoria, tem profecia, nesse lugar tem palavras proféticas que hão de ser liberadas nesse tempo. Usa, Senhor, cada pessoa que subir aqui para ministrar o louvor, para conduzir um momento de oração, de palavra. Seja ele alguém sensível para falar da parte do Senhor. E a minha oração hoje é para que o Senhor me use com sabedoria, com ousadia, com favor, com graça, para abençoar os meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre fé. Deus tem sempre colocado isso no meu coração. Cada um realmente compartilha, né, do dom que Deus tem dado. E onde eu tenho ido, eu tenho compartilhado sobre isso também. Por quê? Porque tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, sim ou não? É só pela graça? Não. Tudo que você recebe de Deus é pela graça, mediante a fé. Não é só graça, mas também não é só fé. Por quê? Se eu perguntasse para você qual é a maior, ou qual foi a principal bênção que você já recebeu em toda a sua vida? Se alguém te perguntar isso, responda: a salvação. Amém? A salvação para mim é o maior presente que nós já recebemos. O maior presente é a salvação, porque é a porta de entrada dos outros. Mas olha para cá, se Deus concedeu a nós a salvação pela graça, mediante a fé, por que Ele mudaria com os outros? Então, a cura é pela graça, mediante a fé. A prosperidade é pela graça, mediante a fé. O crescimento da sua célula é pela graça, mediante a fé. Mas deixa eu te falar, o problema é que infelizmente alguns não acreditam nisso. Porque graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Quem tem coragem de falar assim: Deus, eu quero multiplicar essa célula esse ano, eu não mereço, mas eu vou multiplicar essa célula. Nós não falamos, às vezes não falamos isso na nossa oração. Por quê? Porque nós entendemos que parece que a parte da liderança exige algo meu, eu tenho que fazer a diferença, se eu fizer isso, algo vai acontecer. Mas deixa eu te falar,
tudo que Deus faz na sua e na minha vida é pela graça mediante a fé. Se assim foi com o principal que abriu a porta, por que Deus mudaria com os outros? Mas deixe-me dizer algo para você nessa manhã. A graça torna-se ineficaz se não houver fé da nossa parte. A graça torna-se sem valor se não houver fé da sua parte. Então é preciso ter fé. Na verdade, a nossa vida hoje é uma vida cheia de fé. Muitas pessoas pensam, não, pastor, acho que esse é o problema, eu não tenho fé. Não, você tem fé. Você precisa, na verdade, atribuir mais poder à sua fé. A vida hoje, a sua vida e a minha vida hoje é completamente baseada na fé. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, verso 19. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E eu gosto dessa parte aqui, ó. E esse viver que agora tenho na carne, esse viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Como que nós devemos viver? Pela fé. Não existe outra maneira. A maneira de agradar a Deus é pela fé. O justo vive pela fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Põe para mim Hebreus 11:6, diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que se aproximam de Deus, esse aí também é bênção, coloca lá, Hebreus 11:6. Glória a Deus. Abre aí para todo mundo ler. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que sem fé é impossível agradar a Deus? Porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor, duas coisas: creia que Ele existe. Quantos creem que Deus existe? Então, se você crê que Deus existe, nada é impossível àquele que crê. Se Deus existe, então Ele é poderoso para fazer na minha vida. Creia que Ele existe e se torne o quê? Galardoador daqueles que o buscam. Toda vez que você aplica fé em algo no Senhor, na palavra, você será recompensado. Eu quero declarar sobre a sua vida que você será recompensado, porque você tem aplicado fé, porque você tem dito, eu creio, isso vai acontecer. Agora, a fé é a chave, diga, a fé é a chave. Pastor Douglas, tem uma chave aí? Você deve ter alguma chave, me arruma a chave aí, por favor. A chave do carro, tem uma aqui também da casa, ok, glória a Deus. Tem uma bem pequenininha mesmo, essa aqui foi o que eu queria mesmo, deixa aqui. O que é a fé? É a chave que abre portas. Não importa, sabe, eu estava vendo esses dias, né, no Instagram, uma porta daquelas eu venci na vida, como diz aí. Essa é a chamada porta eu venci na vida, é uma porta de 5 metros e tudo. Aí o cara chegou lá e abriu. Na hora que ele estava lá assim com a chave abrindo, tem também aquela parte que ele, do digital, mas também tem o que colocou a chave lá e abriu. Na hora que ele colocou a chave, o Senhor falou isso comigo. Presta atenção aqui, olha para cá. O Senhor falou isso. Não importa o tamanho da chave, não importa o tamanho da porta. A chave pode ser pequena, mas ela vai abrir a porta. Então eu quero dizer para você, a sua fé é suficiente para abrir portas grandes na sua vida. Talvez você tenha lidado com portas e você fala, nossa, é grande demais, isso aqui não é muito grande para mim. Não tem problema, Deus já colocou uma medida de fé dentro de você que vai abrir essa porta. Alguém diga glória a Deus? Então, por mais que a porta é grande, Deus já te deu uma medida da fé suficiente. Agora, o que é fé? Quero poder hoje compartilhar rapidamente com você sobre esse conceito, sobre algo tão poderoso. O que é fé? Fé é aquilo que procede do coração e não da mente. Fé é aquilo que procede da onde? Do coração e não da mente. Não basta concordar com a mente. Sim, vai acontecer. Não, tem gente que está concordando com a mente. Isso não é fé. É preciso aplicar o coração. É preciso declarar, eu creio, vai acontecer. Esse é o ano, eu vou ser surpreendido, a porta vai ser aberta. Eu não abro mão. Você não está só concordando com a mente, você está o quê?
aplicando com o coração. Vou dar um exemplo para você sobre fé. Eu gosto de, às vezes, dar um exemplo prático. O que é fé também? Fé é simplesmente, segundo o conceito, segunda, definição, fé é simplesmente confiança. Eu tenho 3 filhos. Eu lembro que um deles, eu não sei qual, se foi o Felipe, se foi o Marcelo, que eu fiz esse teste. Nós estávamos num lugar um dia muito alto. E aí eu falei para o meu filho assim, eu estava lá embaixo. Eu falei assim, pula. E aí ele pulou. Por que ele pulou? Porque ele conhece o caráter de quem está lá embaixo. E aí tinha um discípulo, eu falei o seguinte, eu vou falar agora, você vai passar daqui uns minutos para ele não perceber, perto dele. E menino é o seguinte, quando ele gosta de uma brincadeira, ele faz aquilo repetidas vezes. É assim ou não é? É. Aí depois eu falei para os discípulos, fica lá embaixo e dá um grito e pede ele para pular. O que você acha que aconteceu? Ele veio e ele travou. A pessoa era até mais forte do que eu, mas ele não conhece o caráter dele. Então, se você não tem pulado nos braços do seu Deus, é porque está te faltando confiança, de conhecer o caráter de quem está lá embaixo. Fé é isso. Fé é confiança. Se eu tenho coragem de pular e acreditar, a porta vai abrir, é porque eu sei quem está lá embaixo. Mas se de repente mudou a pessoa que está lá embaixo, de repente eu travo. Você sabe, falando sobre isso, me introduz o terceira definição de fé. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo a respeito disso também. Sobre fé é confiar no caráter de quem falou. Eu não sou dessa cidade. Por sinal, é a primeira vez que eu estou vindo aqui, ok? Aí, aconteceu uma situação, o pastor Douglas não pode me levar no aeroporto. Conhecendo o coração dele, eu sei que ele levaria com todo prazer, aleluia. Mas, alguma coisa aconteceu, e aí ele fala assim para mim, pastor Francisco, eu não vou conseguir te levar no aeroporto, mas você vai pegar um ônibus aqui, ele passa aqui à frente, esse ônibus ele vai te conduzir até a rodoviária. Esse ônibus ele vai passar às 9h53, tipo aquela coisa assim, europeia mesmo. Não combina com nós brasileiros não, mas vou dificultar. Às 9h53 esse ônibus vai passar, e esse ônibus vai te levar para a rodoviária. E aí, como agora, eu sou mineiro, prudente que sou, diz que mineiro nunca perde o trem, porque ele chega antecipado. Eu falo, ok, então eu já estou indo para lá. Agora é 9 horas, eu já estou indo. E eu vou. Eu vou em direção ao quê? A uma palavra. E aí no meio do caminho eu sou abordado por uma pessoa, que essa pessoa me diz, quantas horas? 9h03. Ah, obrigado. Sai daqui? Não, nunca vim aqui, primeira vez. Gostou? Gostei demais. Só não aproveitei na praia, mas eu gostei, aleluia. E aí foi até bom meu discípulo vir comigo, que ele falei para ele, as viagens são assim. Por quê? Porque a gente manda a localização, os lugares, para a esposa, para a família. Aí o que eles falam? Está na praia, né? Fala, sim, na praia, tomando sol. Não deu tempo de nada. Então, o que acontece? Aí olha para cá. 9 horas essa pessoa me pergunta, 9h03, gostou? Gostei. Você está indo para onde? Estou indo para a rodoviária. Vou pegar um ônibus aqui que passa 9h50 para a rodoviária. Aí essa pessoa me diz, aqui não passa ônibus para a rodoviária. Eu falei, não passa. Aí ela falou, mas você nem daqui não é? Mas aqui passa ônibus na rodoviária. Aí ele me diz assim, qual a convicção que você tem que passa ônibus para a rodoviária? Eu conheço o caráter de quem falou. Preste atenção no exemplo. Fé é confiar no caráter de quem falou. Eu não conheço a cidade, não sei se passa ônibus, pouco me importa. Eu conheço o caráter do pastor Douglas. Se ele falou que o ônibus vai passar, é certo que o ônibus vai passar. Fé é confiar no caráter de quem falou. Se o Senhor falou algo com você, permaneça na posição.
Vai em direção àquilo que Deus falou, mesmo que você não esteja vendo nada, mesmo que você não esteja sentindo nada. Aí eu chego novamente lá no ponto de ônibus, a pessoa pergunta: bom dia, você é daqui? Não. Ok, percebi mesmo. E aí ele pergunta: para onde você está indo? Rodoviária. Pegar depois um ônibus para ir para o aeroporto, para depois pegar o meu voo. Aí ele diz: mas quem te falou que aqui passa ônibus para lá? Não, passa 9h53. Não passa. Aquela pessoa vai embora. E são as circunstâncias, incredulidade. Por que me faz permanecer em paz, tranquilo? Porque as duas pessoas eu não as conheço. Elas estão livres para falar o que elas quiserem. Agora, se eu confio nele, se eu confio no caráter dele, se eu confio na palavra dele, isso vai me fazer permanecer em paz, em segurança. Por quê? Porque eu confio no caráter de Deus. Deus não é homem para mentir. Então a fé é quando você aplica confiança no caráter de quem falou. E Deus tem dito para nós: esse é o ano de portas abertas. Esse é o ano de experimentar provisão. Esse é o ano de ser surpreendido. Não, faça mais barulho, por favor. Esse é o ano onde você vai ver algo acontecer na sua vida. Quantos creem nisso? Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E olha para cá. Você não precisa conhecer a cidade. Aqui, gente, ó. Só está arrumando um lugar aqui. Olha para cá. Os irmãos que eles dispersam rápido. Passa alguém, eles ficam o tempo todo. Olha para cá. Então, olha para cá. Isso aqui é importante. Tem gente que fica, às vezes, muito preocupado. Um fala uma coisa, ele muda de ideia. A circunstância está assim, ele muda de ideia. Não! Permaneça firme. Permaneça crendo. Permaneça. Agora vocês podem olhar o pastor Osmar com a equipe dele. Por isso que eu vi que o ambiente mudou. Uma fé veio em mim de repente. Foi isso. Algo aconteceu. Aproveitei essa paradinha para tomar uma água. Glória a Deus. Então, ao contrário de que muitos pensam, o primeiro pecado do homem nem foi a desobediência. Foi não atribuir, foi não confiar no caráter de quem falou. Deus disse: é certo que morrerás. Aí veio a serpente e disse: pode comer, você não vai morrer. O homem não atribuiu poder ao que Deus disse. Fé é atribuir poder ao que Deus falou. Fé não é algo mental, é no seu coração. Eu creio no caráter de quem falou. Isso me faz permanecer no lugar, independente que eu conheça se o lugar é perigoso, se não acontece. De repente eu estou parado. Quando é 9h45, eu falo: está perto. 9h50 eu olho de novo. Aí eu fico em paz, tranquilo. Quando é 9h51, lá na frente está apontando. O que vem no meu coração? Bem que eu confiei em quem falou. Eu conheço, o ônibus chega 9h53 e para. Por quê? Porque eu confio no caráter de quem falou. Deus falou algo para você. Pode confiar. Deus não brinca com os seus sentimentos. Se Deus falou com você, prepare-se, gere expectativa. Algo vai acontecer. Diga glória a Deus. Então eu quero falar com você sobre essa fé, mas sobre a atitude da fé. O que eu disse? Porque muitas pessoas dizem: não, eu tenho fé, mas infelizmente não tem uma atitude de fé. Eu já falei para você então agora 3 definições sobre fé, e eu passo a falar para você então sobre 3 atitudes de fé. Eu quero falar com você hoje sobre a fé do Bartimeu, a fé da mulher de Lucas 18, e quero falar com você sobre a fé do oficial do rei. 3 tipos de fé, 3 atitudes de fé. Como eu disse, por mais que ela seja pequena, ela tem poder para abrir portas grandes. Nunca diga: Senhor, eu acho que eu não tenho fé. Não, Senhor, obrigado pela fé que o Senhor já me deu. Por quê? 2 Coríntios 4,13, a Bíblia diz: tendo porém o mesmo espírito da fé. Não diz que você terá, diz que você já tem. Então, com a convicção, diga: eu já tenho o espírito da fé. E pasmem, fé não é sentimento. Fé não é o quê? Fé é o quê? Espírito. Fé é o quê? Espírito.
tendo, porém, o mesmo espírito da fé, posição da fé, postura da fé. 2 Coríntios 4:13. Ok. Já foi? Não posso nem pedir acréscimo hoje, porque meu tempo já está bem avançado. Então, tendo, porém, o mesmo espírito. Posso falar com você algo amoroso? Para com esse negócio de sentir. Eu não estou sentindo. Eu não estou percebendo. A vida do justo é pela fé. Você não tem que sentir, você tem que ter convicção. Estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. O problema, infelizmente, de alguns obreiros, quando são enviados, é: não, pastor, estou sentindo muita resistência. Eu estou sentindo aqui o mundo espiritual dessa cidade. Minha história é com Deus. Eu não tenho história com demônio, com mundo espiritual, com geografia, não. Eu tenho história com o Criador de todas as coisas. Alguém perguntou para mim assim: o que você achou do mundo espiritual de Belo Horizonte? Eu falei: rapaz, não deu tempo de estudar sobre o mundo espiritual de Belo Horizonte. Estou desprezando não, mas o meu negócio é assim: vamos fazer célula, vamos fazer discipulado, vamos acreditar na palavra da fé, vamos organizar conferência, e assim nós temos ido de fé em fé. Ano passado fizemos uma de 670, eu falei para a minha equipe esse ano: vamos de 1.200. Eles falaram: não, pastor, de 1.000. Eu falei: não, 1.000 eu já dou conta, minha perna é grande, eu já consigo alcançar. Vamos no de 1.200 que eu não dou conta. É certo que se eu confiar em mim eu vou cair. E aí deu 1.207. Deus falou: não vou te dar só o que você pede, sempre vou além. Então por quê? Aí alguém me perguntou: e aí, quanto vai ser esse ano? Eu falei: o que está no seu coração para saber se você é homem de fé ou não é? Umas 2.000. Falei: mais ou menos isso aí. Mas deixa eu te falar uma coisa: nunca retroceda. Se fizer uma de 350, no ano que vem tem que ser no mínimo 500. Não pode retroceder. Mas mesmo que seja 400, mas não pode retroceder. A fé nunca retrocede, a fé sempre avança. E eu quero declarar que vocês vão avançar de fé em fé, de glória em glória. Diga amém sobre isso. Então, primeira fé é a fé do Bartimeu. Marcos 10:46. Nós estamos debaixo de uma palavra. Esse é o ano da porta aberta. Mas por si só, a palavra vai acontecer, sim ou não? Não! Infelizmente, algumas promessas não têm cumprido na nossa vida, porque não temos aplicado fé na promessa. Irmãos, o fato de estar falando apenas, escrever apenas que é o ano da porta aberta, isso não vai fazer com que as portas se abram. O que vai fazer com que as portas se abram? Aplicar fé na promessa. Se esse é o ano da porta aberta, e eu creio que ela já se abriu para mim, então o que eu tenho que fazer? Caminhar em direção a ela. Põe para mim primeiro Hebreus 4:2. Hebreus 4:2. Olha o que a palavra de Deus, isso é sério. Hebreus capítulo 4:2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como também a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, não teve efeito, visto que ela não foi o quê? Acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então deixa eu te falar uma coisa: se você quer ver promessa de Deus se cumprir na sua vida, pegue as promessas e mistura com a fé. Quando você mistura, quando você literalmente faz com que essa palavra seja acompanhada pela fé, é certo que ela vai se cumprir. Todas as promessas que eu recebo, palavra profética, essas coisas, eu faço questão de gravar, ou áudio, ou vídeo, ou até peço para as pessoas me mandar. Eu tenho isso aqui gravado no meu celular. E um dia desses, estava numa situação, eu falei: nossa, eu vou ouvir aquelas palavras. Teve 2 palavras dessas que não se cumpriram na minha vida. E aí, eu falei isso com Deus. Falei: Deus, mas por que essas palavras não se cumpriram? Aí Deus me mostrou esse texto. Literalmente falou comigo. Todas as outras você aplicou muita fé. Você orou sobre isso. Você anotou sobre isso. Você literalmente buscou por isso. Essas outras 2, o Senhor falou comigo: o que você fez que corresponde, que certifica que você aplicou fé? O Espírito me perguntou: o que você atribuiu fé nessa promessa? Por si só, você recebeu ela, sentou, como na cabeça de alguns pensam que é isso, estou no descanso. Você não ora sobre ela. Você não declarou ela, você não verbalizou ela, você não confessou ela. Por si só não vai se cumprir, porque ela não foi acompanhada pela fé. O espírito da fé é quando você recebe algo e você tem uma atitude de fé. Você começa a confessar isso: eu sou pastor de uma grande igreja, então é isso que eu sou. Aí você começa a declarar:
Como é que pastor de grande igreja reage diante dessa situação? É isso. Então você está o tempo todo falando, você está o tempo todo declarando. Foi como eu disse ontem. Antes de materializar o milagre, Deus mudou o nome de Abraão. Para quê? Para que ele e a mulher pudessem familiarizar com o seu milagre. Eu quero declarar nessa manhã: familiarize com o seu milagre. Familiarize com aquilo que Deus já vai fazer na sua vida. Antes de Deus te dar algo, primeiro Deus te dá uma palavra, um nome. Deus muda o seu nome. Porque colocar o nome dele de pai grande depois que ele tem filho é fácil, mas quando a mulher continua estéril e ela tem uma atitude de fé, toda vez que chama o marido pai grande, os vizinhos devem olhar e dizer: por que ela está chamando ele de pai nessa idade e ela é estéril? Porque eles estão o quê? Familiarizando com o seu milagre. Dito isso, eu falo com você sobre 3 atitudes de fé. Marcos 10, 46. Olha o que a palavra do Senhor diz. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado aonde? À beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a gritar. E ele dizia o quê? O que ele dizia? Não, desse jeito não. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Foi isso que ele gritou. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ei, para de ficar gritando esse negócio de promessa, para de ficar falando isso. Para com isso, você está tumultuando o ambiente. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse aqui foi um dos homens que parou Jesus. Diz a Bíblia: parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, o mestre te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Esse homem não era cego. O pai dele, por que a Bíblia faz questão de falar que ele era cego, mendigo, filho de Timeu? Pesquisa sobre o pai dele depois. O milagre aqui, ele tem uma outra vertente que você vai se chocar quando você descobrir. Ele tinha visão perfeita. Mas por causa, tudo indica, porque o pai dele era alguém que era envolvido nessa questão de batalha. E uma das coisas que eles faziam também, quando eles venciam a batalha, ou quando eles rendiam, o líder do comando da guerra, da batalha, quando eles perdiam, uma das coisas que eles faziam era o quê? Vazava os olhos. Foi isso que aconteceu com Sansão, quando os filisteus o prenderam. Então isso torna o milagre mais poderoso ainda. Que ele uma vez já tinha tido uma visão normal, mas por causa de um problema, de uma perda de uma batalha, os olhos dele foram vazados. Isso, na verdade, aumenta mais o milagre. Significa que Deus criou algo novo. Quantos não sabiam disso? Pode ser humilde para você levantar a mão. Tem coragem de levantar? Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui mostra alguém que tem uma atitude de fé. Ele literalmente Jesus estava saindo de Jericó, uma grande multidão o seguia, e tinha um homem cego, filho de Timeu, assentado à beira do caminho, era mendigo, e esse homem ouviu falar de Jesus. O que a Bíblia diz? Ouviu falar de Jesus. Se nós queremos crescer em fé, nós precisamos ouvir falar de Jesus. Romanos 10, 17 diz: e a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus? Não, a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo que desperta a fé em você para milagres. Se você quer ser alguém que cresça nos milagres, você precisa ouvir a palavra de Cristo. Ele ouviu falar. Você sabe que eles dizem que quando uma pessoa tem uma deficiência, ela acaba aguçando uma outra habilidade do corpo. Ele era cego,
mas ele ouvia muito bem. Então ele ouviu, ele prontamente falava: cara, é o seguinte, qual que é o seu nome, Leandro? Fala para mim, quem está aí? Jesus, quem é esse Jesus? Fala mais, eu quero saber quem é Ele. Eu quero saber, quanto mais você lê os evangelhos, quanto mais você conhece sobre Cristo, quanto mais você sabe sobre a obra redentora da cruz, quanto mais você sabe sobre o poder do sangue, quanto mais você sabe o poder do corpo, mais fé você tem para crer em milagres. E aí a Bíblia diz que ele falou, olha só, não diz dessa maneira, mas eu tenho por mim que aquele homem foi enchendo do tanto de conhecimento, enchendo-se do tanto conhecimento, que aquilo despertou algo dentro dele. Aí alguém disse: olha, Jesus está se aproximando. Ele não sabia que direção era, mas ele se encheu tanto que ele passou a gritar: Jesus, tem compaixão de mim. Ele gritou, ele demonstrou uma atitude de fé. E a Bíblia diz então que os homens tentaram pará-lo. Os homens tentaram persuadi-lo dizendo: você está gritando demais, você está fazendo muita coisa, você está fazendo muito isso, para com isso. Deixa eu te falar uma coisa, o que vai fazer com que você experimente o que você nunca experimentou nesse tempo, nesse ano da sua vida, e eu estou crendo que esse é o ano onde nós vamos ser surpreendidos. Quantos estão junto comigo nisso? O seu maior crescimento está diante de você. Suas maiores conquistas estão diante de você. Acredite nisso. Então, o que vai fazer com que você realmente desfrute disso é você crer numa medida que vai, literalmente, escuta isso, é você crer numa medida que vai fazer com que você faça coisas que você não fazia anteriormente. Aquele homem foi capaz de gritar mais do que todos os outros. Você concorda comigo que tinha outras pessoas doentes também naquele tempo? Você crê que também tinha gente enferma naquele tempo? Tinha. Mas a Bíblia registra alguma outra cura de Jesus em Jericó? Algum outro milagre? Por quê? Porque esse cara queria mais do que todos os outros. Ele foi capaz de clamar numa medida ainda maior. Ele foi capaz de clamar, sabe, de uma medida ainda extraordinária. Olha, com muito cuidado eu digo isso, mas tem irmãos que eles até têm uma postura, mas é muito assim, com medida, muito aquela coisa assim. Às vezes o que falta, há momentos, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso sempre não, mas haverá momentos que você vai ter que entrar para o seu quarto, haverá momentos, eu não sei, dependendo da sua situação, da sua crise ou do seu desejo, onde você vai gritar mesmo, dizer: Senhor, Jesus, ouça a minha oração, Jesus, opera esse milagre. Eu não estou dizendo que você sempre vai ter que fazer isso, mas haverá momentos onde você precisa expressar o desejo que há no seu coração mais do que todos os outros. Foi isso que esse camarada fez. Não diz que Jesus parou para outros, mas Jesus parou para ele e disse: chama ele. O que é interessante? Aí, esse cara vem. A Bíblia faz questão de dizer que ele era pobre, mendigo, cego. Faz questão de mostrar as dificuldades, os problemas que ele tinha. Mas posso falar uma coisa para você? Esse cara não era vitimista. Se tem uma coisa que impede você de receber algo de Deus, é quando você permite o vitimismo entrar no seu coração. Tadinho de mim, eu sou uma pessoa assim, eu nasci em tal lugar. Pastor, você tem que entender minhas dificuldades. Pastor, ok, nós entendemos, mas deixa eu te falar, se você chegar com essa postura diante de Deus, você não vai receber. Tem gente que até hoje culpa os pais de separação do que o seu pai fez. Deixa eu te falar, o seu pai fez a escolha dele, faça a sua, creia em Deus. Não fica culpando. Pai não tem esse poder sobre a vida do filho, como alguns imaginam, não. Pastor, depois que ele falou isso, destruiu minha vida. Ok, o seu pai pode ter falado uma coisa que destruiu sua vida. E as 8.032 promessas que tem na Bíblia? Isso pode curar, restaurar, transformar, ativar, multiplicar os seus genes de DNA dentro de você. Eu não sou refém, eu não sou vítima de quem me feriu. Eu tenho um DNA de vencedor, sabe por quê? Porque eu fui feito filho de Deus. Como filho de Deus, eu também tenho um DNA do céu, sou vencedor. Se eu for te contar a história que eu tive quando os meus pais se separaram, é um horror de coisas que aconteceu.
Mas eu não sou vítima de quem me feriu. Esse cara abriu mão do vitimismo. Ele não foi vitimista, Senhor, sou cego. Se Jesus quiser, Ele vem aqui. Não, Ele falou, eu posso ter alguma deficiência, ter um problema, mas nada me impede de ir até Ele. Mas o cara diz, como que você vai? Se você não sabe nem que rumo Ele está. Não sei o rumo que Ele está, mas onde eu não consigo ir, minha voz consegue chegar. Então eu vou gritar, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu quero receber o meu milagre. Para de ficar olhando para as suas deficiências, abandona a introspecção. Tem gente que é o seguinte, entra no casamento, aí carrega todos os traumas passados e joga em cima do marido e diz, você tem que me entender, joga isso em Deus, resolve isso. E é tão interessante, é tão lindo a história, que aquele homem não era passivo. Vou ficar aqui, se Jesus quiser, Ele vem me curar. Não. Quando o mestre chamou, a Bíblia diz que ele tirou a capa e jogou. Se você for a um lugar onde tem pessoas que são pedintes, fica se esmolando, ele sempre vai ter um tipo de uma blusa, uma capa. Aquilo serve para ele deitar, serve para tampar o frio. Aquilo é algo que ele se apoia naquilo. Na verdade, é tipo um traje que mostra que ele é mendigo. Quando Jesus chamou, ele disse, eu não preciso mais disso, porque eu vou vestir uma roupa nova. Eu vou vestir com as vestes da justiça. Então, tudo aquilo que lembra o meu passado, tudo aquilo que lembra a mendigância, a pobreza, a miséria, faz parte do passado. Qual foi a primeira coisa que o pai deu para o filho quando ele voltou da mendigância, o filho pródigo? Esse negócio está ficando bom, acho que eu vou comprar outra passagem, pastor Renato. O que foi que ele deu para ele? Uma roupa nova! Hoje Deus está dizendo para você, estou colocando uma roupa nova sobre você, uma roupa da justiça, da fé, e essa roupa é a roupa do Filho, que te dá direito à herança para você prosperar, crescer e avançar. Diga glória a Deus. Quem sabe nessa conferência não é dia de você jogar a roupa fora. Está trazendo a roupa da mendigância. Está trazendo a roupa da vítima. Ah, meu pai fez isso comigo. Minha mãe fez isso. Joga essa roupa fora, por favor. Até quantas conferências você vai participar contando a mesma história, chorando pela mesma coisa? Não chore mais por isso. Tem gente que é muito vítima. Alguns homens casam, mas não vestem uma roupa nova. Quer ficar vestindo a roupa antiga. Não, mamãe, deixa essas roupas aqui se eu precisar. Joga fora. Joga de político também, pelo amor de Deus. Joga fora. Eu casei. Você deixou roupa na casa de sua mãe? Que negócio de roupa? Eu levo da minha. Você tem uma roupa nova, a roupa da justiça. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Nada na Bíblia é por acaso. Abandonando sua capa, ele foi em direção ao Senhor. Segunda fé que eu quero falar para você é a fé da viúva de Lucas 18. Eu vou chamar essa fé aqui a fé da importunação. Tem muita gente que diz que quer algo. O quanto você quer? O quanto que você quer? O quanto que você deseja? Tem coisas, eu não vou negar para você, que você vai pedir, vai chegar rápido. Tem coisas que você vai só almejar, tá lá. Mas não vou negar, não. Nesses 20 anos, esse ano eu fiz 18 anos de pastor ordenado, mas estava envolvido no ministério como obreiro já há 20 anos. Nesses momentos aí, nesses 20 anos, eu posso dizer para você, teve coisas que foi fruto de importunação. Conhece essa expressão? Vamos ler o que a Bíblia diz. Disse-lhe Jesus a uma parábola sobre Lucas 18:1. Obrigado. O dever de orar sempre e nunca, diga assim, nunca. Mais uma vez, nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. A Bíblia faz questão que dizer que esse juiz não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Conhece alguém assim no Brasil? Conhece alguém assim? Conhece alguém assim que quer regularizar, né, que quer tipo assim,
proibir tudo. Conhece alguém assim que ele faz a denúncia, no sorteio o processo vem para ele, ele mesmo julga? Eu acho bom ler esse negócio num momento como esse, porque esse é um exemplo. É um cara que não teme a Deus e não respeita homem algum. Sim ou não? Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo mesmo: bem, eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha ela molestar-me. Então disse o Senhor: a história de Deus é com seus filhos. Qual a lição que Ele quer nos ensinar? Considerai no que diz este juiz iníquo. A palavra iníquo significa alguém muito ruim, de natureza e de atitudes. Esse é o significado da palavra iníquo. Alguém ruim, de natureza e de atitudes. Aí o Senhor diz: considerai no que diz esse juiz. Agora, olha a pergunta que ele faz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-la? O Senhor está dizendo nessa manhã: só parece demorado a sua situação. Você acha que está demorando? Deus diz: não, só está parecendo que está demorando. Aí o Senhor diz: digo-vos que... Você pegou essa palavra para você ou não? Pega ela aí. Para alguns, talvez vai demorar ainda o final do ano, mas eu te falo isso na presença de Deus. Depressa, para alguns depressa, o Senhor fará justiça para você. Deus tem pressa em salvar membros da sua família. Deus tem pressa em resolver sua causa. Tem gente aqui que vai ser surpreendida ainda nesses dias. Por quê? Porque Deus tem pressa em fazer algo na sua vida, que depressa, oh irmãos, lhes fará justiça. Então olha para cá. O que essa fé aqui nos ensina? É que a promessa do Senhor é que para aquele que bate, o que a Bíblia diz? A porta vai se abrir. É necessário clamar a Deus. Nós estamos num tempo onde você precisa clamar a Deus. Nós estamos num tempo onde você precisa realmente, ter a fé dessa mulher. Eu fiz questão de dar uma lida um pouco sobre isso. E se você for aprofundar nos costumes da época, você vai entender que mulher naquela época sofria muito. Por quê? Porque os homens, na maior parte, eles saíam para a batalha. Então um homem que quando ele trabalhava, na guerra, ele fazia as coisas, ele trazia o sustento para a família, ele que cuidava da família. Quando uma mulher perdia o seu marido, ela literalmente perdeu tudo. Não só perdeu alguém que cuida dela, da casa, ela perdeu a sua segurança, ela perdeu literalmente o seu direito. Essa mulher não tinha voz. Essa mulher não tinha realmente alguém que a representasse. Mas a Bíblia faz questão de destacar a atitude dela. O cara era ruim, era iníquo. O cara literalmente não temia a Deus. Mas só porque ela bateu, ela insistiu, ela importunou, algo aconteceu. Deus está dizendo: eu não sou um juiz iníquo e nem ruim, eu não sou um homem ruim, muito mais depressa eu vou fazer para os seus filhos. Mas deixa eu te falar uma coisa: é preciso ter esse coração nesses dias, gente. É preciso ter essa postura de fé nesses dias. É preciso clamar a Deus: Senhor, abre essa porta. Talvez você está dizendo: pastor, mas está tendo tanta resistência. Não é resistência, é porque Deus na verdade está largando a sua fé. Deus está preparando você para algo maior. Não para no meio do caminho. Não para, por favor. Continue clamando, continue declarando, continue profetizando, porque algo vai acontecer. Ô irmão, não pare no meio do caminho, não pare no meio da bênção, não pare no meio do milagre. Continue importunando, continue declarando: vai acontecer, eu quero isso, eu quero. Continue pedindo para Deus.
O fato de estar demorando não significa que Deus não quer te dar. Pelo contrário, é porque às vezes tem resistências, tem dificuldades. Mas qual que é a promessa de Deus para a igreja? As portas, esse é o ano das portas. Mas o que Deus está dizendo? Tem uma porta que não vai poder resistir você. Que porta é essa? As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Ladrões não roubam casas vazias. Você não estaria sendo atacado se não houvesse algo muito grande para acontecer através da sua vida. Você não passaria por essas pressões, dificuldades e lutas se não houvesse algo grande de Deus na sua vida. Você, na verdade, está sendo preparado para algo muito grande. Deus vai surpreender você de uma maneira muito, mas muito especial. Hoje eu quero encorajar você a continuar proclamando, a continuar declarando. Tempos de conferências como essa é tempo de Deus renovar a sua fé, renovar o seu ânimo, encorajar você. Hoje de manhã eu me acordei, no momento que eu estava tomando banho, orando em línguas, me veio algo no meu coração, como fosse uma ilustração. Às vezes é necessário você parar para abastecer. Você vai para uma conferência em Goiânia, você não consegue abastecer aqui e depois abastecer só lá. Às vezes no meio do caminho, você tem que parar e abastecer novamente, para você continuar a sua viagem. Sabe o que Deus trouxe você para essa conferência? Deus está abastecendo a sua fé. Deus está colocando você parou hoje, talvez aqui um pouco na reserva. Alguns estavam naquele jeito onde o negócio começa a piscar, começa a dizer, para pelo amor de Deus. E aí o frentista está perguntando para você, quando você vai querer? Você vai falar para ele, eu quero que você enche o tanque. E você vai ter tudo de Deus, tem suprimento de Deus para você aqui hoje. Tem palavras proféticas para você aqui hoje. Tem unção de Deus para renovar você aqui hoje. Tem autoridade da parte de Deus jogando dentro de você. Fé para você continuar. Talvez você está parando no meio do caminho dizendo, nossa, não consigo mais. Mas o Senhor renova você nessa manhã. O Senhor renova a sua fé nessa manhã. O Senhor te fortalece nessa manhã. O Senhor te sustenta nessa manhã. Por quê? Porque depressa Ele vai fazer algo para você. Diga amém sobre isso. Eu quero finalizar lendo o texto de João 4,46. Eu vou chamar essa fé aqui, a atitude de fé do oficial do rei. Porque a Bíblia não fala o nome dele. Mas isso aqui é muito poderoso. Dirigiu-se, pois, a Caná da Galileia. O pessoal do louvor pode subir para cá, por favor. O tecladista pode tocar aqui. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Não converse, por favor, olha para cá. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava o quê? Os irmãos estão comigo? Ele estava o quê? Doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho que estava à morte. Então, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial, Senhor, desça, antes que o meu filho morra. A situação dele era grave. Agora Jesus disse algo para ele, presta atenção nisso. Vai, disse Jesus, o teu filho vive. O homem creu e partiu. Qual que é a evidência que você crê? É quando você parte. Se você fica parado, você não creu. Eu ando a porta aberta. Eu quero uma casa. Então parte para cima para lá ver esse lugar. Véio. Eu não tenho dinheiro, todos nós já sabemos. Véio. Vai lá olhar esse negócio. Pastor, eu quero abrir uma célula e tal. Vamos lá olhar esse negócio.
partiu e creu, depois partiu. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra. Se eu posso dar um nome para esse momento aqui agora, é um momento de partir. Pelo que você precisa partir hoje? Em direção ao quê? Pastor, eu quero liderar uma célula, pastor, conta comigo. Você já partiu lá? Já foi no lugar? Já foi lá orar, já foi declarar, já foi proclamar, nós vamos multiplicar uma célula, nós vamos fazer isso, nós vamos... Aquele homem creu e partiu. Libera aqui o teclado, por favor, pode tirar o instrumental. Um homem creu e partiu. O homem creu e partiu. A partir do momento que uma palavra for liberada sobre a sua vida e você sentir convicção, então vai em direção àquilo que você está buscando. Um grande homem de Deus, ele fala muito também sobre fé, justiça da fé. Ele foi acometido com um câncer. Como ele era um pregador renomado, gente, ele disse que ele pegou, cancelou a agenda dele, ficou na casa dele, ouvindo todas as pregações de cura, lendo todos os livros e orando. E ele falou: Senhor, eu preciso de ter uma convicção no momento que o Senhor falar comigo que eu fui curado. E ele ficou semanas, algumas semanas, passou alguns meses orando, declarando isso. De repente ele disse: hoje eu fui curado. Ele teve o quê? Convicção da cura. Ele arrumou, falou para a esposa dele: vamos comigo que eu vou lá fazer um exame hoje. Ela disse: não, mas você fez há poucos dias, tem que demorar um tempo para repetir. Ele falou: eu vou hoje, porque eu fui curado. Ela falou: qual convicção que você tem disso? O Senhor falou comigo: o seu corpo está completamente curado. Eu quero hoje declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. O Senhor está liberando palavras de cura aqui agora. O Senhor está liberando palavras, sabe, de lugares para vocês. Deus está liberando palavra de lugar para você. Parta, a partir do momento que seu telefone tocar, vai em direção àquela reunião, vai em direção àquele contato. Por quê? Porque se você crê, Deus está abrindo uma porta. Então parta em direção a isso. Vai na convicção, vai na fé. Faça como José, toma um banho, faça a barba, arruma, coloca uma boa roupa e vai em direção ao seu milagre. Vai em direção à convicção de que Deus colocou você naquele lugar. Oh! Eu creio nisso. Mas o que é poderoso nesse texto é que o homem partiu. O homem que sentiu alguma coisa? Fé não é sentimento. Fé não é algo na mente. Fé não é algo racional. Mas será que foi? Senhor, qual que é a evidência? Teu filho vive. Teu filho, o que ele fez? Partiu. Olha para cá. Sei que é um pouco difícil, mas olha para cá. Aí o texto diz, continua dizendo, vamos lá. Já ele descia, quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que o seu filho... Aleluia. Mas o mais poderoso desse texto ainda vai chegar. E aí a Bíblia diz: então indagou deles: a que hora? Qual foi a hora que o seu filho foi curado, que ele sentiu melhor? Informaram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, pode passar, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus disse: teu filho vive, e creu a ele e também a toda a sua casa. Agora é 9h44. Você vai crer na palavra e vai ser precisamente 9h44 a hora que Deus falou algo com você e você creu e
partiu. Você creu e partiu. Precisamente. Tem que ter um momento onde algo acontece com você que você diz: eu creio, hoje nós vamos comprar aquele negócio, hoje a porta vai abrir, hoje nós vamos lá pisar os nossos pés que o Senhor vai nos dar por herança. Hoje eu fui curado. Eu não sei qual a situação que você está passando, mas eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor vai liberar uma palavra sobre você. Talvez alguns já recebeu uma palavra, então aproprie, creia na palavra, mas não fique parado. Se levanta e vai em direção àquela palavra. Você vai fazer o quê? Vai em direção, parta em direção àquela palavra. Não fique parado, não fique esperando a coisa acontecer. A porta já abriu? A porta já abriu? Então o que você tem que fazer? Parte. Qual que é a convicção que você tem? Eu conheço o caráter de quem falou. Mas você não está vendo nada. Não estou vendo, não estou sentindo, mas eu conheço o caráter de quem falou. Aquele camarada ouviu da boca de Jesus: teu filho vive. Ele falou: eu conheço o caráter de quem falou. Aquilo foi suficiente, poderoso para fazer com que ele partisse em direção. Alguém perguntou: qual a garantia que você tem? Eu conheço o caráter de quem falou. Você está sentindo alguma coisa? Não preciso. Da boca dele sai palavras criativas, da boca dele sai palavra gerativa, da boca dele sai palavra de vida. Ele disse que ele vive, então eu estou indo em direção. Aí o pai, aí talvez um servo dizendo: talvez não é melhor tentar levar ele. Não precisa, porque a palavra dele já chegou primeiro do que ele. A palavra do Senhor já chegou para você. A palavra do Senhor já chegou para nós. Fique em pé onde você está, porque o Senhor está liberando palavra neste lugar. Oh, quantos creem? Levanta a sua mão, feche os seus olhos enquanto nós cantamos um cântico ao Senhor. Oh, irmãos, tem algo muito poderoso em festa sendo liberado aqui. Podemos cantar, vamos cantar uma canção. Feche os seus olhos, comece a orar em línguas onde você está. Vai orando em línguas. Vai enchendo o seu coração de fé, de palavra. Você conhece o caráter de quem falou. O fogo não me queima.